E aí, aqui é o Node, imagine só. Ao redor do mundo, cientistas, repórteres e o público em vários países esperam a chegada de um fenômeno espacial histórico. Em algumas horas, a maior chuva de meteoros já vista em 10 mil anos irá passar pela Terra, e de acordo com os especialistas, o evento ocorrerá sem grandes incidentes no planeta. Porém, um asteroide acaba passando despercebido em meio à chuva de meteoros, atingindo a Lua. O impacto faz com que uma parte do asteroide se instale no núcleo da Lua, e alguns de seus fragmentos atinjam diferentes partes da Terra. Felizmente, o planeta não sofreu maiores danos, porém, em um observatório americano, a doutora Mad percebe que a colisão fez a Lua se aproximar da Terra. Ela então entra em contato com a Casa Branca, informando ao presidente que a Lua entrou em uma nova órbita, mas os efeitos disso ainda são desconhecidos. Nos próximos dias, notícias sobre tsunamis, interferências eletromagnéticas e mudanças nas marés começam a se espalhar pela mídia. O mais estranho é que esses eventos não parecem ter uma relação direta com o incidente na Lua, e suas causas permanecem um mistério. A doutora Mad continua a pesquisar a respeito, mas vendo que precisará de ajuda, ela entra em contato com o professor Alex, um antigo colega da NASA. O professor, especialista em astrofísica, fica surpreso com a ligação de Mad, com os dois tendo sido muito próximos anos atrás. Porém, desde que sua esposa faleceu, Alex resolveu seguir carreira como professor universitário e cuidar de seus filhos e seu sogro. Após deixá-lo a par da situação, a doutora Mad pede sua ajuda para desvendar esses eventos e sua possível relação com a nova órbita da Lua. O professor aceita ajudar e os dois combinam de se encontrar na universidade para conversar a respeito. Ao fim da ligação, Alex e Sade vão assistir ao jogo de beisebol de Jake e em um lance decisivo, o garoto acerta um home run. Rapidamente, Jake corre pelas bases para marcar o ponto, porém uma misteriosa descarga elétrica se espalha por todo o campo. Por sorte, ninguém se feriu, mas o professor suspeita que isso tem alguma relação com a Lua, que parece estar cada vez mais próxima da Terra. Enquanto isso, na Alemanha, o caçador de meteoros Ronnie Emerson é informado sobre um pedaço de meteorito encontrado em uma floresta. Acreditando que isso tenha relação com a chuva de meteoros, ele vai até o local e encontra uma enorme cratera no chão. No centro da cratera, Ronnie encontra o corpo celeste, mas quando tenta tirá-lo, o meteorito não se move, como se estivesse preso por uma força descomunal. Ele então pede para seu assistente lhe emprestar um martelo, mas ao fazer isso, a ferramenta é atraída até a cratera por uma poderosa força magnética. No dia seguinte, Mad vai encontrar o professor Alex na universidade, e ele conta sobre o incidente da descarga elétrica no campo de beisebol. Além disso, as notícias sobre tsunamis indicam uma alteração causada na força gravitacional, como se a massa da Lua estivesse aumentando. A doutora Mad não acredita que isso seja possível, porém segundos depois, ela recebe uma ligação de Ronnie, que também foi seu colega na NASA. Ele informa a respeito do meteorito que encontrou, mas esse é de um tipo nunca antes visto, devido ao seu forte magnetismo. Por causa disso, ele acredita que o que atingiu a Lua e a Terra não foi um mero asteroide, mas sim uma estrela morta, conhecida como Anã Marrom. Ronnie acredita que uma parte dessa estrela ficou presa na Lua, e isso está afetando a energia gravitacional com o planeta. Diante dessas informações, o professor Alex teme que a humanidade esteja no meio de um evento natural, de proporções catastróficas. As suas suspeitas logo se confirmam quando Mad recebe outra ligação, desta vez do seu assistente Jordan, informando que a Lua continua a se aproximar rapidamente do planeta. Alex prevê que nesse ritmo ambos irão se chocar, causando um desastre apocalíptico capaz de destruir toda a vida na Terra. Sem tempo a perder, Mad novamente entra em contato com o governo dos Estados Unidos e o presidente a convida pessoalmente para uma reunião na Casa Branca. Chegando lá, a doutora repassa o que descobriu nos últimos dias e da possível ameaça que a Lua representa para a Terra. Então, o presidente a deixa como líder da operação, dando a ela total liberdade para escolher sua equipe e encontrar uma forma de impedir a destruição do mundo. Mad então convoca o professor Alex e Jordan, além de Ronnie e seu parceiro Franz, que estarão em contato através da base alemã. Horas depois, todos se encontram na base de monitoramento em Washington e acompanham em tempo real como está indo a órbita da Lua ao redor da Terra. Devido à aproximação com o planeta, Ronnie acredita que em aproximadamente 48 horas, a Lua chegará ao seu ponto mais próximo. Com isso, é provável que novas descargas elétricas aconteçam em pontos específicos do planeta,
além de outros eventos imprevisíveis. Enquanto isso, a população continua sem saber a real situação do mundo e a mídia exige respostas do governo. Um dos jornais decide sair na frente e o editor entra em contato com David, um repórter freelancer que no passado já foi casado com a doutora Maddie. Ele até mesmo oferece um emprego fixo no seu jornal, caso David consiga uma matéria exclusiva com informações sobre o incidente na Lua. Embora estejam separados há muito tempo, David vai se encontrar com Maddie e pede sua ajuda para obter respostas e conseguir um emprego no jornal. No entanto, as coisas não terminaram bem entre eles e Maddie não pretende vazar informações para evitar o pânico e sensacionalismo da mídia. Ela diz que não pode ajudá-lo e vai embora, indo se encontrar com o professor Alex para um jantar. Entretanto, o encontro logo é interrompido por um apagão repentino e os dois logo percebem que isso é um efeito da Lua em seu ponto mais próximo da órbita. Os dois então seguem para a base de monitoramento e os efeitos dessa aproximação foram piores do que o imaginado. Além de várias partes do mundo terem sofrido um apagão, pessoas e objetos começaram a flutuar, como se a força-gravidade estivesse oscilando. Para piorar, os sistemas elétricos começam a sofrer fortes interferências devido ao forte magnetismo emitido pela anã marrom, que continua presa dentro da Lua. Vendo que não poderão ocultar a verdade por muito tempo, vários países emitem chamadas de emergência, pedindo para todos ficarem em suas casas. O professor Alex faz o mesmo e pede a Lloyd que cuide de seus filhos durante o tempo em que estiver fora. Da mesma forma, Rony liga para sua noiva Martina, que está grávida e pegou um trem para ver sua mãe em outra cidade. Ele pede para ela se abrigar em algum lugar seguro dos vagões, porém a Lua também começa a afetar a Europa, fazendo a gravidade oscilar mais uma vez. Esse efeito faz o trem flutuar e sair dos trilhos, mas assim que a força gravitacional retorna, o veículo se choca em um campo aberto. Horas depois, a Lua segue sua órbita e se distancia do planeta o suficiente para a gravidade voltar ao normal, assim como os sistemas elétricos. Embora a situação tenha se acalmado, Alex sabe que é só uma questão de tempo para esses efeitos se repetirem. Junto a isso, a população continua a pressionar por respostas e, em meio ao caos, o presidente entra em contato com a central de monitoramento para saber uma posição dos especialistas. Infelizmente, os resultados mostram que a Lua continuará se aproximando da Terra até a sua total colisão. De acordo com os cálculos do professor Alex, eles têm aproximadamente 39 dias para que esse evento cataclísmico aconteça. Maddie ainda afirma que se um asteroide foi capaz de exterminar os dinossauros milênios atrás, quando a Lua se chocar com a Terra será o fim de tudo. Com a previsão do professor Alex, uma contagem regressiva se inicia para salvar o mundo de sua destruição iminente. Enquanto a doutora Maddie e sua equipe pensam em soluções, longe dali, Martina e os outros sobreviventes saem do trem e partem em busca de ajuda. Minutos depois, Rony recebe a notícia sobre o acidente de trem e tenta contato com sua noiva, mas não consegue. Ele então decide ir atrás dela sozinho, porém Franz informa que o chanceler exigiu sua ida até Washington, pois todos os especialistas estão sendo reunidos na base de monitoramento. Nesse meio tempo, Lloyd continua a cuidar de Jake e Sadie, porém os garotos estão preocupados com o pai e pedem para vê-lo. Seu avô então decide levá-los até Washington, mas no meio do caminho, eles são atingidos por uma nova oscilação de gravidade. Logo em seguida, o veículo de Lloyd começa a flutuar no meio da estrada e os três se desesperam sem conseguir controlar o carro. Segundos depois, a gravidade começa a normalizar e, por sorte, eles conseguem cair em segurança no campo, evitando assim uma tragédia. Assim que Lloyd se recupera, ele chama os garotos para seguirem o resto da viagem a pé. Sem ter ideia do que aconteceu com sua família, o professor, junto a Maddie e Rony, que acabou de chegar na base, montam um plano capaz de levar a Lua de volta à sua órbita original. Seguindo um projeto antigo da NASA, a ideia de Maddie é afastá-la através de uma explosão nuclear. Se tudo der certo, a Lua ficará mais próxima do Sol e a força gravitacional dele a colocará de volta em sua órbita, impedindo assim sua colisão com a Terra. Esses explosivos nucleares precisam ser levados em foguetes de alta capacidade, mas para isso será preciso ajuda internacional. Por essa razão, o grupo voltou à Casa Branca para explicar a situação ao presidente e ao general do exército americano. De acordo com o plano, serão necessárias 1.100 ogivas nucleares, que podem ser conseguidas em parceria com duas potências bélicas,
Rússia e China. Como esperado, o general não concorda com a ideia de se aliar a duas nações rivais e diz que outro grupo de pesquisadores montou um plano alternativo. Ao invés de afastar a Lua, o objetivo deles é usar uma quantidade de ogivas menor para atingir o seu núcleo. Se o plano funcionar, a anã marrom também será desintegrada com a explosão, impedindo que a Lua continue a se aproximar da Terra. Rony se posiciona contra a ideia, pois sem ogivas suficientes, a explosão pode gerar meteoritos grandes o bastante para destruir a vida na Terra. Em meio a duas opções arriscadas, o presidente diz que irá considerar todas e optar pela que tiver mais chance de sucesso. A reunião então é encerrada, mas assim que saem da sala, Maddie é chamada para ver uma reportagem na TV. Nela, David aparece dando uma entrevista em um jornal, dizendo ter conseguido informações com uma fonte confiável na Casa Branca. Como o presidente temia, a verdade acerca da colisão da Lua com a Terra foi vazada, e agora ele precisa acelerar os planos para evitar o pânico. Pouco depois, Maddie é informada de que o presidente optou pela solução proposta pelo general, e as ogivas serão enviadas dentro de algumas horas. As coisas só pioram quando Alex recebe uma ligação informando que Lloyd, Jake e Sage não estão em casa. Em meio ao crescente caos da população, Alex teme o pior para sua família, mas Lloyd continua a seguir pela estrada junto com os seus netos. Após uma longa caminhada, eles encontram uma hospedagem abandonada e se refugiam no local. Ao entrarem, os garotos encontram uma mesa cheia de garrafas de água e suprimentos e pegam algumas delas para a viagem. Porém, um sujeito chamado Derek aparece e manda os garotos irem embora, dizendo que aquela é a sua mercadoria. No entanto, quando estava prestes a expulsá-los, Lloyd aparece para defender seus netos e ataca o demente com a sua bengala, o deixando inconsciente. No entanto, o esforço faz Lloyd se sentir mal e ele cai no chão, sentindo uma forte dor no peito. Ao mesmo tempo, o presidente faz um pronunciamento oficial na TV, tentando acalmar os cidadãos do país e prometendo que essa crise será resolvida em breve. Por fim, com as ogivas reunidas, os foguetes são lançados em direção à Lua, mirando em seu núcleo destruído pela anã marrom. Em todo o planeta, as pessoas assistem o envio das naves que, ao chegarem na Lua, começam a gerar dezenas de explosões, porém isso não parece afetar a sua órbita. De volta à base de monitoramento, Maddie analisa os computadores e percebe que as ogivas nucleares causaram um aumento na velocidade da Lua. Agora, ao invés de 39 dias, a humanidade tem apenas 5 dias para evitar sua própria extinção. Diante desse fracasso, o presidente volta a entrar em contato com a doutora Maddie, pedindo por uma nova solução o quanto antes. O professor Alex teme que seja tarde demais, porém Rony tem uma ideia, baseada em um dos experimentos do professor. O grupo então explica para o presidente que seu plano é construir uma máquina de magnetismo inventada por Alex, mas com polaridade reversa. A ideia é que ao invés de criar uma força de atração, a anã marrom e o núcleo da Lua irão se repelir, fazendo a estrela morta sair de seu núcleo. Se isso acontecer, a massa da Lua será reduzida e ela poderá se afastar do planeta Terra. No entanto, essa máquina envia a força magnética através de um foguete, e devido ao enorme raio de explosão, esta pode ser uma missão só de ida, pois os astronautas não terão tempo para saírem da Lua. Diante desse cenário crítico, o presidente promete conseguir ajuda com as nações aliadas, enquanto o general busca por astronautas voluntários. Nesse meio tempo, Jake e Sage estão cuidando do seu avô na hospedaria, e Lloyd pede aos garotos para procurarem um remédio na cozinha. Após procurar por algum tempo, Jake encontra o objeto, mas quando tenta levá-los para o avô, Derek puxa sua perna e toma o remédio da sua mão. Rapidamente, Sage joga uma garrafa de água na cabeça do demente, que solta o frasco e o garoto entrega o remédio para o avô. O sujeito ainda tenta resistir, mas Lloyd o ameaça dizendo para não se aproximar dos seus netos. Derek resolve deixar a família em paz e vai para outro cômodo, enquanto Lloyd continua a piorar sua condição. Na manhã seguinte, o presidente convoca Alex e os outros, dizendo que conseguiu fornecimento dos aliados para construir a máquina. No entanto, a montagem final deverá ser feita na Lua, e nenhum dos astronautas possui o conhecimento necessário para montá-la. Por essa razão, o presidente convoca Alex e Rony para participarem da missão, pois o destino do mundo está nas mãos deles.
Ao saber disso, Maddie não aceita essa decisão e depois da reunião ela vai conversar com Alex, na esperança de achar outra solução. Porém, Alex sabe que não existe outro jeito e pede a Maddie para se despedir dos seus filhos em seu lugar. Os dois se abraçam e então o professor segue viagem até a base militar para iniciar seu treinamento como astronauta, ao lado de Rony. Longe dali, Martina e os outros sobreviventes encontram um acampamento militar e se refugiam no local. De repente, ela vê uma reportagem na TV mostrando seu marido na equipe de astronautas e decide encontrá-lo a qualquer custo. Ela então vai falar com um dos soldados e pede uma carona para chegar até a base onde Rony está. De início, ele recusa, pois não há mais espaço para passageiros, mas ao ver que ela está grávida, o sujeito a permite entrar no veículo e oferece uma carona até lá. Enquanto isso, Rony e Alex conhecem Courtney e Sergei, os astronautas responsáveis pela missão. Eles os colocam em um treinamento puxado para resistirem no espaço, e depois de horas no treino, Rony é informado que sua noiva o espera do lado de fora. Rapidamente, ele vai reencontrar Martina, que fica feliz em vê-lo depois de tudo o que aconteceu nos últimos dias. Os dois então passam um tempo juntos antes da missão, e Rony avisa que há uma grande chance de ele não retornar. Martina não aceita isso, mas Rony promete que dará um jeito de voltar, e sem mais tempo a perder, ele a pede em casamento. Ela aceita sem hesitar e nesse mesmo dia os dois vão para a igreja e se casam em uma cerimônia reservada, antes do grande dia. Mais tarde, Lloyd continua sendo cuidado por seus netos, enquanto Derek observa tudo ao longe. Porém, a sua saúde se deteriora cada vez mais, e em seus últimos momentos o avô conta para os garotos uma história com sua falecida filha, de como ela zelava por eles todas as noites. Embora ela já tenha partido, Lloyd garante aos dois que ela continua a zelar por eles, assim como ele fará de hoje em diante. Por fim, Lloyd se despede dos netos, que choram pela morte do avô, e apesar de tudo, Derek não consegue conter sua tristeza diante desse momento. Porém, ao amanhecer, o sujeito decide ir embora sozinho, pois agora precisa focar em sua sobrevivência. Antes que ele vá, Jake pede sua ajuda para encontrar o seu pai em Washington, e de início Derek se recusa e vai embora com o seu carro. No entanto, ele acaba tendo uma crise de consciência e volta para buscá-los, prometendo levar os dois até o seu pai. Infelizmente, Jake e Sade não chegam a tempo, e assim que os foguetes estão prontos, Alex, Rony e os astronautas partem na viagem rumo à Lua. Maddie e sua equipe, assim como Martina, acompanham tudo da base de controle, e só lhes resta torcer para que tudo corra bem. Pouco tempo depois, os astronautas chegam até a Lua, quando de repente um dos guardas avisa a doutora Maddie que um homem trouxe os filhos do professor Alex. Ela então leva os garotos até a central e os coloca em uma chamada de vídeo para que possam falar com o pai. Alex fica feliz e aliviado em rever Jake e Sade, porém descobre por eles que Lloyd veio a falecer de um problema no coração. Jake então pergunta ao pai quando ele irá voltar, porém Alex diz que não sabe a resposta. Temendo pelo pior, ele pede ao filho que tome conta da irmã em sua ausência e se despede antes do contato com a base ser interrompido. Finalmente, a nave consegue aterrissar na Lua, levando parte da máquina de magnetismo criada por Alex. Agora, o restante do equipamento deve ser montado na própria Lua, e eles têm apenas 6 horas até que a Lua chegue ao seu ponto limite do trajeto, onde ela poderá ser empurrada e voltar à sua órbita original. No entanto, um dos equipamentos foi danificado e levará mais tempo do que o esperado para ser consertado. A base informa que isso não será possível, então Rony e Courtney usam uma máquina propulsora para entrar no Canyon e escanear a região, em busca do lugar ideal para enviarem o míssil. Mas algumas horas se passam até que finalmente Alex consegue terminar os reparos da máquina. Enquanto isso, Rony e Courtney percebem que o Canyon é maior do que imaginavam e ainda estão fazendo o mapeamento em busca do alvo. Os dois então decidem descer em mais velocidade até que finalmente encontram o ponto indicado no enorme Canyon. Porém, eles acabam se chocando com as paredes do rochedo, o que acaba danificando o propulsor e fazendo os dois descerem sem controle. De repente, a comunicação é interrompida e todos acreditam que eles não
sobreviveram ao impacto. Felizmente, as câmeras voltam a funcionar e mostram Rony tentando puxar Courtney, que ficou pendurada em uma borda do rochedo. Ele faz o possível para puxá-la, porém Courtney acaba escorregando e cai em um precipício sem fim, no núcleo da Lua. Com a perda da sua colega, Rony entra em contato com Alex e Sergei, que já estão de volta à nave esperando por ele. Porém, Rony avisa que perdeu Courtney e o propulsor foi danificado com a queda, sendo impossível sair do canyon. Mesmo assim, ele pretende concluir o mapeamento e assim que consegue reativar o sensor, o computador capta o alvo e manda a informação para a máquina de Alex. Faltando poucos minutos até o limite da órbita, a máquina finalmente recebe a localização e ativa automaticamente o míssil, que parte em direção ao canyon. Com o tempo quase acabando, Sergei sugere a Alex que é possível voltar à Terra, caso eles partam agora com o foguete. Alex, no entanto, é contra a ideia, pois eles precisam resgatar Rony e ir embora dali. Porém, o seu colega diz que não há mais nada a ser feito e ele está preso dentro do canyon, sem ter como escapar. Diante do fim, Rony pede a Alex que volte para seus filhos e então escreve uma mensagem no rochedo indicando que ele esteve na Lua. Martina é forçada a ver tudo pelas câmeras e chora pelo fim próximo do marido, que embora não possa voltar, fez tudo o que pôde para garantir um futuro a ela e seu filho. Então, faltando 10 segundos para o impacto, Sergei aciona a nave e parte junto a Alex de volta à Terra. Enfim, o foguete atinge o núcleo da Lua, causando uma poderosa explosão, que, como previsto por Rony e Alex, emite uma energia magnética, capaz de fazer a anã marrom se separar da Lua. Com o impacto podendo ser visto nos céus, todos saem da base e olham para a Lua, que acabou se dividindo em duas partes devido à explosão. Logo em seguida, a central de comando tenta contato com os astronautas do foguete, mas não receberam respostas. Quando as esperanças parecem perdidas, um chamado é enviado da nave, com Alex e Sergei tendo conseguido escapar do raio de explosão da Lua. Após uma árdua missão, os dois podem voltar para casa, uma notícia que deixa Mad, Jake e Sade muito felizes. Além disso, ao checarem as leituras no computador, a Lua voltou à sua órbita original e a Terra está a salvo. No dia seguinte, Alex é levado de volta para casa em um avião e lembra de seu amigo Rony, que arriscou a própria vida para salvar a sua e de toda a humanidade. Enfim, ao chegar na pista de pouso, o professor é recebido como herói pelo exército americano. Em seguida, Alex reencontra Jake, Sade e Mad e os quatro seguem de volta para casa, dando uma última olhada na Lua, que graças ao esforço de homens e mulheres corajosos, não causou o fim da vida na Terra. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!